estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. Bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. E na aula de hoje, eu, professor Andrew, e o nosso intérprete de Libras, Natan, vamos falar um pouquinho para você sobre nova ordem mundial e processo de globalização. Para isso, é fundamental que você tenha caderno, caneta, lápis e borracha, para que você realize as anotações dos conteúdos que estarão sendo apresentados aqui e eventuais dúvidas que possam surgir durante a nossa aula de hoje. E agora vamos conhecer os objetivos propostos na nossa aula de hoje. Olha aqui na tela, ó. Nós vamos compreender a nova ordem mundial e também fazer uma análise da ordem multipolar e unimultipolaridade. Nós vamos tratar um pouco do mundo globalizado e nós vamos perceber que ao longo da história, o nosso mundo ele sofreu algumas mudanças na organização política, na organização social e principalmente na organização econômica. Agora vamos refletir um pouquinho sobre alguns temas que estão aparecendo aqui na tela para você, ó. Vocês sabem o que significa dizer que o mundo passou a se configurar de acordo com a chamada nova ordem mundial? Você já ouviu falar do termo nova ordem mundial? O que será que mudou entre a velha ordem mundial e a nova ordem mundial? Acompanhe aqui, ó. Tantas vezes ouvimos falar que determinados países, seja o país X ou o país Y, são potências. Mas o que são essas potências? Quais são as potências de hoje do nosso planeta? A gente fala tanto em países que têm potência, que são países poderosos, mas o que faz com que um determinado país, no cenário atual, seja considerado um país poderoso, um país que torne-se uma potência perante aos demais dentro do nosso planeta? Pensa um pouquinho nisso aí, ó. E enquanto você está pensando, ó, visualiza aqui na tela que eu trago para você a definição de nova ordem mundial, ó, que durante a Guerra Fria o mundo viveu o que se chamava de ordem bipolar, dois centros de poder, ou seja, Estados Unidos e União Soviética. Porém, com o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, na década de 90, os Estados Unidos se tornaram a única grande potência global, a ordem unipolar. O que isso significa? Que até a década de 90, a partir da década de 90, nós passamos a ter única e exclusivamente os Estados Unidos como sendo uma das potências militares e uma das principais potências econômicas do cenário mundial. Antes disso, o que acontecia? Nós vivíamos em um mundo bipolar, onde nós tínhamos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, e os Estados Unidos que, durante a Guerra Fria, tentavam colocar para o mundo qual era a nação mais poderosa. Então essas duas nações formavam um mundo chamado de mundo bipolar. E aqui, ó, o que aconteceu? Existem três principais fatores que definem o poderio de um determinado Estado no plano internacional. Número 1, ó, a sua soberania. 2, o poder econômico. E 3, o poder militar. O que significa poder econômico? Significa que o país tem que dispor de características econômicas que o tornem poderoso perante as demais nações. Se a gente perceber e observar, os Estados Unidos da América atualmente são uma potência econômica, pois conseguem se demonstrar enquanto um país bastante rico, bastante forte economicamente em função dos seus indicadores, do produto interno bruto, a renda per capita, a produção industrial e principalmente a sua influência econômica sobre os demais países. Quando a gente vai tratar ali do poderio militar, a gente vai perceber que os Estados Unidos também passam a ser um exemplo, pois dispõe de um exército muito bem armado, muito bem estruturado, que também o coloca numa posição de vantagem perante as outras nações. E olhando ali na tela, ó, nós temos a sua soberania. O que significa o conceito de soberania? O Brasil é um país soberano, pois todas as decisões, todas as leis que são aplicadas dentro desse território, elas são aplicadas e são válidas aqui. E países externos, outras nações, não têm a capacidade de interferir nas nossas leis. Quando a gente fala então da soberania dos Estados Unidos, quer dizer que outros países não têm a capacidade de influenciar nas tomadas de decisões políticas que ocorrem dentro daquele território. Olhando aqui na tela, ó, mas este fato, a unipolaridade, iria aos poucos sendo alterado com o surgimento de outras potências. O que passou a acontecer? Ó? Nós passamos a perceber que, ao término da Guerra Fria, quando os Estados Unidos se tornaram a maior potência existente, nós percebemos
uma mudança no cenário mundial, onde não apenas o poderio militar era importante, mas o poderio econômico também era fundamental. E a partir destas mudanças que foram ocorrendo no cenário mundial, nós passamos a perceber outras nações também influenciando a economia. Olha aqui na tela, ó. Essa nova organização da distribuição de forças, principalmente o fator econômico que passou a ser hegemônico sobre o militar entre os países do mundo, é a chamada nova ordem mundial. Então, quando a gente está tratando de nova ordem mundial, nós estamos falando que, neste momento, o poderio militar não é mais tão importante quanto o poderio econômico. E aí nós percebemos que, após o final da Guerra Fria, os Estados Unidos tiveram essa liderança de hegemonia, porém outras nações também foram desenvolvendo este papel. Olha aqui, ó. Hoje, como é que o nosso mundo ele está organizado? Ó? Ele vive uma fase em que existem uma série de potências que atuam em conjunto em um sistema de contrapesos, por assim dizer, um sistema de equilíbrio de poder, ordem multipolar. Então nós não temos mais um polo, nós temos vários polos. Nós podemos destacar União Europeia, podemos falar da China, podemos falar de Japão e outras tantas nações que têm uma importância econômica bastante grande. As principais potências de hoje, a gente já tem aqui pontuado: Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, França e Reino Unido como sendo as principais potências. E agora que a gente já falou de tudo isso, olha o que está aparecendo na tela para você. Hora do quiz! Essa nova organização de distribuição de forças, principalmente no fator econômico, que passou a ser hegemônico sobre o militar, entre os países do mundo, é o que chamamos do quê? Letra A, Guerra Fria. Letra B, Nova Ordem Mundial. Ou letra C, Ordem Multipolar? O que você acha? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá! Muito bem, qual alternativa você indicou? Letra A, letra B ou letra C? Vamos ali na tela acompanhar a resolução. Olha lá, ó, resposta letra B. Nós estamos falando ali de nova ordem mundial, que é exatamente aquilo que nós já tratamos aqui no início dessa nossa aula, dessa mudança na organização do nosso planeta, da economia do nosso planeta e do que faz uma nação ser mais poderosa nesse nosso cenário mundial. E aqui para a gente continuar, ó, no entanto, hoje a expressão mais consensual para designar o atual cenário geopolítico global é a unimultipolaridade. Olha só que expressão diferente que a gente tem aqui, ó. Unimultipolaridade. Continuando aqui, ó. Tal expressão
é utilizada para designar um duplo caráter de ordem de poder global. Une para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos e multi para designar os múltiplos centros de poder e econômico. Então, quando a gente for falar em unimultipolaridade, nós estamos falando de poderio militar, ou seja, o poderio militar hoje ele ainda está concentrado em uma nação, que são os Estados Unidos da América. Hoje, o exército dos Estados Unidos da América é o exército mais poderoso do mundo, isso é fato. E a multipolaridade refere-se às diversos pontos, as diversas áreas do planeta que dispõem de um poderio econômico bastante forte, aonde os países apresentam indicadores sociais, indicadores políticos, indicadores econômicos que fazem com que eles estejam em posição de destaque. São países onde as condições da economia são bastante favoráveis e aonde essa economia desses países influencia outras áreas aí do nosso planeta. E agora, olha ali na tela para você o nosso próximo quiz. A ordem mundial atual pode ser destacada pela consolidação dos Estados Unidos como a grande potência militar e a presença deste país ao lado de outras lideranças, ali União Europeia e China, que se apresentam como grandes potências econômicas. Se seguirmos esta linha de raciocínio, podemos dizer que vivemos em um mundo. Olha só que tipo de mundo que a gente vive, ó. Letra A, um mundo unipolar. Letra B, um mundo unimultipolar. Ou letra C, um mundo multipolar. Como que você acha que é esse nosso mundo? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá! Muito bem, qual alternativa você indicou? Letra A, letra B ou letra C? Olha aqui na tela a resolução para você, ó. Letra B, mundo unimultipolar. Então nós podemos dizer que o nosso mundo hoje pode ser considerado um mundo unimultipolar. Uni, pois, refere-se à supremacia do poderio militar dos Estados Unidos, e o multipolar em função das várias nações que apresentam hoje um papel de importância no cenário econômico global. E aqui a nova ordem mundial. Outras mudanças feitas pela nova ordem mundial foram o quê? A necessidade de reclassificar a hierarquia entre os estados nacionais. Ou seja, uma nova forma de classificação ou de regionalização dos diversos países que compõem o nosso planeta. E aqui, ó, como que a gente tinha durante a Guerra Fria a regionalização do nosso planeta, ó. Nosso planeta era dividido em 3 mundos, onde nós tínhamos o primeiro mundo composto pelos países capitalistas liderados pelos Estados Unidos da América. Nós tínhamos o segundo mundo, que era
era liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, dos quais a Rússia era o maior país, mas é importante que você saiba que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como o próprio nome diz, é um conjunto de países, é uma união de repúblicas sob o regime socialista. Então, essas repúblicas, todas unidas sob o regime socialista, constituíam o segundo mundo. E aí a gente tinha também um terceiro mundo, que a gente pode dizer que é tudo que sobrou. O que era o terceiro mundo? Os países subdesenvolvidos e os países emergentes. Então, dentro dessa classificação, nós tínhamos países capitalistas ricos, países socialistas e todo o restante do mundo, que eram os países subdesenvolvidos, os países emergentes ou países em desenvolvimento. Então, essa classificação não levava em consideração as características destes países, as características econômicas dos países emergentes e dos países subdesenvolvidos. E aí o que aconteceu? Quando acabou a Guerra Fria, o segundo mundo deixou de existir. E é por isso que a gente ainda ouve pessoas utilizando a terminologia de primeiro mundo para os países ricos e de terceiro mundo para os países mais pobres, que é um remanescente desse processo de regionalização do mundo. Nós também percebemos que, a partir de então, divide-se o mundo em países do norte e países do sul. Então, houve um critério de regionalização que dividiu o nosso planeta entre países do norte e países do sul. Continuando aqui na tela, estabelecendo uma linha imaginária que não obedece inteiramente à divisão norte e sul cartográfica, conforme podemos observar na figura a seguir. E olha a figura que aparece na sua tela bem grande para você. Nós estamos visualizando ali na cor azul os países considerados países do norte e em vermelho é possível que você visualize os países do sul. Observe agora aqui, se você observar aqui, a linha do Equador, ela corre mais ou menos aonde está passando o meu dedo aqui na tela. Então, nesse ponto aqui é onde nós temos a linha do Equador passando. Porém, essa classificação norte e sul, ela não respeita a divisão geográfica do nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Trata-se de uma linha imaginária aonde foi feita tal observação. Na América do Norte, esses países aqui da América do Norte são países considerados ricos, são países considerados desenvolvidos. Aqui no continente europeu, nós temos vários países aqui que são países desenvolvidos, que apresentam indicadores sociais e econômicos bastante desenvolvidos. Os países da antiga União Soviética tinham um remanescente militar bastante poderoso e também tinham uma importância econômica para o restante do mundo bastante forte. Então incluiu-se Rússia, os países da antiga União Soviética, Japão, que é uma potência econômica, porém constatou-se que a Oceania, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, que estes países tinham indicadores sociais e econômicos muito parecidos com os dos países europeus, até mesmo porque a Austrália foi uma colônia do Reino Unido e até hoje mantém um elo social e econômico muito grande com o Reino Unido. Então é esse o ponto que você tem que observar, que essa regionalização norte e sul leva em consideração aspectos econômicos, porém acaba colocando a Oceania nos países do norte, mesmo ela estando geograficamente no hemisfério sul. Então é importante que você saiba que essa regionalização ela não levou em consideração os critérios geográficos, mas ela criou um outro critério para dividir o nosso planeta em países do norte e países do sul. E essa regionalização do mundo norte e sul gera imprecisões na classificação dos países, pois há muitas diferenças econômicas e sociais entre eles. E aqui vale a gente observar que a China está inserida nos países do sul, como sendo os países menos desenvolvidos. Mas a China, por sua vez, ela tem uma importância econômica muito grande para o restante do mundo. Atualmente, a China é um dos maiores compradores de produtos
do gênero do setor primário do nosso país. E também a China hoje ela produz produtos industrializados nos mais diversos segmentos e os exporta para o mundo. Então essa classificação ela coloca China, coloca países africanos, coloca Brasil, coloca Argentina, Paraguai dentro de uma mesma classificação. E isso gera uma série de imprecisões. Então, dentro de todas essas problemáticas que essa regionalização ela traz, nós também vamos perceber o seguinte, que a nova ordem mundial ela fortalece a globalização e o crescimento do neoliberalismo e o surgimento de novos blocos econômicos. E quando a gente fala em novos blocos econômicos, nós estamos falando em agrupamentos de países, cujo principal objetivo é o fortalecimento econômico dos países membros deste bloco. E isto já faz com que haja uma nova reorganização do cenário global, uma nova forma de regionalização do nosso planeta, que é muito diferente daquela que nós vimos aqui até o momento. A expansão dos sistemas financeiros internacionais, a facilidade de transporte, a aplicação da internet e da comunicação entre o mundo se tornou mais fácil. Então, todos esses processos, a difusão dos meios de comunicação, o fato das pessoas terem acesso a informações do mundo inteiro, produtos do mundo inteiro de forma muito mais rápida, de forma muito mais dinâmica, fez com que o processo de globalização e essa nova ordem mundial, ela se expandisse muito mais rapidamente. Mas é claro que, para você ter acesso a todos esses itens destacados aqui dentro do processo de globalização, é fundamental que você disponha de capital, que você disponha de recursos, você, pessoa, ou ainda os países ali que estivermos analisando. E os blocos econômicos não eram novidade, mas ganharam uma importância após a Guerra Fria. Devido à competitividade gerada pelo aumento da globalização e do neoliberalismo, os países buscaram se fortalecer e se proteger. Assim, uniram-se em blocos. E alguns exemplos de blocos econômicos que nós temos: União Europeia, o Mercosul, o NAFTA. Então, são exemplos de blocos econômicos que surgiram em função da busca do fortalecimento econômico das nações envolvidas. E agora que a gente falou um pouquinho sobre essa nova ordem mundial, sobre a regionalização do nosso planeta, olha o nosso quiz na tela para você, ó. No início dos anos de 1990, o mundo passou a se configurar de acordo com a chamada nova ordem mundial, que substituiria o extinto mundo bipolar da Guerra Fria. Neste novo contexto político, qual país se destacou como grande potência econômica militar? Letra A, Rússia, letra B, Estados Unidos ou letra C, China? A, B ou C? Vai lá!
Muito bem, qual alternativa você indicou? A, B ou C? Resposta vai aparecer aqui na tela para você, ó. Estamos falando dos Estados Unidos da América. Então, nessa nossa aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre a nova ordem mundial, falamos um pouquinho sobre globalização e ainda sobre o mundo unimultipolar, aonde o uni refere-se à supremacia militar dos Estados Unidos da América e a multipolaridade também se referindo aos diversos pontos do nosso planeta que exercem uma força econômica bastante grande. Quero muito agradecer a você pela sua participação e seu envolvimento na nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Um forte abraço para você.